Olá, meus amores, flores do meu jardim. Tô aqui para gravar para vocês a explicação da fórmula da Lilian, que foi a primeira pessoa, o primeiro aluno, né, a primeira aluna a ser atendida da turma 2, tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, vou mostrar a fórmula e nós vamos conversando a respeito das flores que eu coloquei, tá? Primeiro, até quero dizer que ainda bem que eu já tinha colocado empatens na fórmula da Lilian, porque ontem à noite mesmo eu enviei a mensagem para ela com a fórmula e logo ela já me respondeu com alguns áudios perguntando por que tal coisa na fórmula. Então, né, justamente esse vídeo onde eu especifico todas as flores, ele é super importante que todos assistam, justamente para entender o porquê de cada flor compondo cada buquê de cada aluno, tá? Então, assim, ela estava muito impaciente e realmente é importante que tivesse empates na fórmula dela e tem aqui. Então, vamos ver. Vervém. Por que vervém? Sempre eu vou consultar os meus rascunhos aqui, as minhas anotações, e às vezes eu vou ler algumas descrições de algumas flores para vocês, tá? Bom, pela questão de ser controladora, né? Ela disse que ela se sente muito controladora, ela quer controlar os filhos, e vervém também indica questões físicas. Ela também relatou que ela tem tensão no pescoço e na lombar, né? Principalmente quando ela tem tarefas, sobrecarga de tarefas e preocupações. Então, olha só. Vervém abraçou muito, na verdade, esses dois sintomas. Vervém. As pessoas desse remédio são vigorosas, entusiásticas, dominadoras, muito nervosas, dadas a argumentar, são autoritárias, apaixonadas, fanáticas, raramente mudam de opinião e insistem que os outros têm de pensar como elas pensam. Lembrando que a gente não precisa ter todas as características da descrição para se beneficiar dessa flor, né? Por exemplo, ela pode não ser fanática, ela pode não ser autoritária, mas é um perfil extremo da pessoa que precisa de vervém, a pessoa autoritária e fanática. Ela já percebe algo controlador, não precisa ser fanática, não precisa chegar num estado de fanatismo e autoritarismo para tomar essa flor e se beneficiar desse tratamento, não é mesmo? Então, assim, tem uma vontade muito forte e podem ficar esgotadas tal o esforço despendido. Voltando ali, insistem que as pessoas insistem que os outros têm de pensar como elas pensam. E ela diz que, inclusive nos atendimentos, inclusive com os pacientes dela, né, ela é terapeuta também, ela às vezes tem que se controlar para não invadir um pouco o espaço do outro, querendo que eles façam no tempo dela, né? Por isso também já estavam empatins lá. Nessa hora, quando ela falou o empate, já pulou na minha cabeça, né? O respeito ao tempo, né, das pessoas. E ela disse que não é só com os pacientes, tá? Então isso é uma característica muito presente nela. Como é muito presente, por isso tem duas flores que abraçam bem isso aí, dessas características dela, que é vervém e empáticos. Vou seguir lendo o vervém aqui. Os sintomas podem incluir, então, tensão física, distensão muscular, dores de cabeça, tensão ocular, expressão enérgica, extrema atividade e incapacidade de relaxar. Então, achei que vervém era super benefício para ela nesse momento. Eu coloquei chicory também pela questão dos filhos, né? Aquele apego excessivo, aquele controle excessivo, principalmente com os filhos. Red Chestnut, porque não só com os filhos, mas ela tem uma preocupação geral com os outros, né? Ela, inclusive, quando faz comida, ela se preocupa, acho que foi ela que disse isso, que se preocupa se vai agradar o paladar de todos. Isso, tá? Que ela cozinha na casa dela, né? Ela faz o almoço, as refeições, e ela fica preocupada com isso. Rockwater para potencializar essa questão do relaxamento, de poder fluir,
com as coisas, de poder fluir com o tempo, de poder fluir com os aprendizados. Então, proporcionar um relaxamento físico e mental, né, que ela está precisando. Empates, como eu já disse, para poder respeitar também o tempo das pessoas, o tempo de cada pessoa no seu despertar, no seu desabrochar, no seu aprendizado, na sua evolução. As pessoas têm escolhas e tempos diferentes, né? E às vezes, lembram da mensagem da borboleta? Às vezes a gente acelera a evolução com a melhor das boas intenções, aí a gente deixa essa borboleta sem voar, né? Então, por isso também que eu trouxe aquela mensagem para vocês. Crabbe Apple 6 gotas. E ela me perguntou, por que, Laura, em 6 gotas? Seguinte, Crabbe Apple trabalha bastante essas questões de pele, tá? De limpezas. Até tem gente que diz e acha que Crabbe Apple pode ser catártico, né? Eu disse já, é proporcional ao nível, ao outro extremo que a pessoa pode estar, é proporcional à repressão que isso tá. Nela se manifesta no couro cabeludo, né? Que ela precisa limpar algo ali, porque ela disse tem oleosidade e tem muita queda de cabelo, descamação, coceira e tal. Então, Crabbe Apple é muito importante para todas as questões de pele. Eu utilizo bastante também com relação quando as pessoas têm uma aversão a certas partes do corpo, assim, ai, não gosto, ai, detesto meu nariz, não pode aparecer o meu nariz, sei lá, o nariz não tem como aparecer na foto, mas, sei lá, as pessoas dizem, a orelha, não pode aparecer. Daí tu tira uma foto com a pessoa com a orelha assim, nossa, faz apagar e tem um sofrimento intenso se aquilo aparece. Então, Crabbe Apple é próprio para isso. Outra ocasião que Crabbe Apple é legal é nojo, assim, por exemplo, de fluidos corporais. Ai, não posso abraçar a pessoa suada. Ai, ou eu não posso estar suada. Nojo de si ou do outro, tá? Bastante adequado o Crabbe Apple também. Então, estou citando outros casos onde Crabbe Apple pode ser utilizado, mas aqui eu coloquei uma dose tripla, vamos dizer assim, de Crabbe Apple em relação à questão da queda de cabelo, da questão do couro cabeludo, porque ela disse que há uns 20 anos ela perde cabelo, tá? E eu potencializei esse tratamento com relação ao cabelo, depois vocês vão ver com o fio floral que tá ali abaixo. Centauri. Por que eu coloquei Centauri? Quando ela disse assim, me preocupa em agradar o paladar, né? Sempre preocupada em agradar os outros. Centauri é bastante isso. Ambrósia, de Minas. Ambrósia te ajuda a lidar com a energia do dinheiro, com a energia da prosperidade também, né? Então, mas mais especificamente com relação ao dinheiro, que ela falou aqui, né? Que, ai, tem uma coisa no meu olho. Ela falou que ganha bem, o marido também, mas parece que ela sente que pode ter mais abundância, mais prosperidade, que ela pode ter mais do que a abundância poderia ser maior. Os meus rascunhos, às vezes, eu tenho que fazer um esforço para entender, porque eu vou anotando tal como a pessoa fala, né, gente? Então, vocês deem um desconto aí. Aí eu perguntei, tu podia ganhar mais, ou tu podia ser mais grata pelo que tu tem, né? E ela disse que as duas coisas. Então, Ambrósia vai ajudar ela nesse equilíbrio de lidar com a energia do dinheiro e da prosperidade, tá? Cliff Rose, do deserto. Eu vou ler para vocês. Peraí, é que eu tô com muitas anotações aqui, porque eu tô preparando a outra aula de vocês. Deixa eu procurar aqui o Cliff Rose. Tem algumas que eu gosto de ler para vocês, porque aqui. Ajuda a unir a nossa vontade, intenção e o poder de agir. Adequada para aqueles que estão sempre desejosos de manifestar um propósito altruísta, mas nunca conseguem concretizá-lo. Então, por que eu coloquei? Porque ela disse que procrastina muitas coisas, que ela tem essa dificuldade de... E ela disse que faz bastante tempo que ela está procrastinando. Por que eu botei ali deserto 4 gotas? Porque deserto é sempre 4 gotas e agora a gente sempre vai colocar na recomendação floral o número de gotas do deserto para que não haja erro
que a pessoa que vai diluir, fazer a manipulação do teu floral, que não coloque 2 gotas, como é o padrão geral, como é o padrão de Bach, como às vezes as farmácias entendem que é, tá? Então essa é a dose correta, de acordo com o criador do sistema, tá? Com a criadora, que é a Cíntia. Então, coloquei Cliff Rose pela questão da procrastinação. E aí ela falou sobre a questão de procrastino, principalmente o fato de divulgar o meu trabalho, de trabalhar mais na internet, né? Daí eu perguntei ainda, tem certeza que tu quer isso? Porque as minhas alunas anteriores que queriam divulgar o trabalho na internet, agora fazem live de 1 hora no Instagram, adoram fazer live, dão palestras, a outra está celebrando casamentos, não sei o que, bom, a outra está fazendo homenagem no mesmo casamento, que é tudo amiga, né? Então, assim, vou pular aqui um pouquinho, porque eu coloquei Trumpet Vine, da Califórnia, que é o floral do fonoaudiólogo, né? Isso aqui essa flor, ela facilita os processos de comunicação, tá? E comunicação clara, comunicação ponderada, tá? Comunicação, né? Se fosse uma questão de, quero expressar raiva ou não sei o que de uma forma saudável, seria outra flor. Aqui ela falou sobre procrastinação e comunicação. Então, essas 2 flores compõem essa questão da procrastinação e dos vídeos, da divulgação na internet que ela gostaria de fazer, tá? Então, Cliff Rose e Trumpet Vine para essa questão. Star of Bedlam, ela perdeu a mãe no ano passado, né? É bastante recente isso. E Pine, porque ela tem culpa nesse processo com relação à perda da mãe. Ela se culpa, né? Ela se culpa porque ela insistiu em apresentar florais e, sei lá, outras questões, outros tratamentos para a mãe. E a mãe fez uma escolha de não se ajudar. E é tão difícil, né, gente? É muito difícil. Eu diria que essa é a maior dificuldade do terapeuta. Eu até hoje lido muito bem, hoje depois de anos de treino, né, eu lido bem quando o paciente não quer ajuda e não aceita se ajudar, eu lido super de boa. Mas quando são pessoas próximas, até hoje eu me policio, né? A minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que já experimentou o benefício dos florais, isso me deixa muito entristecida. Em 3 dias de florais ela parou de fumar. Aí ela parou de tomar o floral, aí ela ficou uns 4 meses sem fumar, e aí ela voltou, né? Então, assim, ela já experimentou a cura e escolheu não ir por esse caminho. Então, é difícil para mim. Hoje eu escolho não brigar com ela com relação a esse vício, mas é difícil. É difícil porque a gente ama as pessoas e a gente quer, é um pouco de controle também, né? A gente quer que as pessoas escolham o caminho da cura, né? Se não for o meu caminho que eu estou oferecendo para ela, que ela oferecesse outro, que ela procurasse outro. Mas ela não quer o caminho da cura, ela não quer parar de fumar. E é difícil respeitar isso. Então é um exercício diário que a gente vai fazer, principalmente com os nossos familiares, com as pessoas que a gente ama, que estão próximas da gente. Se esforcem sempre para isso. Agora, com pacientes, vocês têm que treinar muito isso. Vocês não podem interferir nesse processo. Vocês não podem julgar, nem atropelar. Cada pessoa tem o seu ritmo e é importante que a gente respeite, tá? Mas então com a mãe ela se culpa. Ela se culpa porque ela tentou, ela se culpa porque a mãe escolheu não se ajudar e, né, acabou culminando na perda, né, no falecimento da mãe, e ela se culpa por todos esses processos. Então Pine precisa muito, né, e Star of Bedlam também. Gentian. Quando que eu botei Gentian? Ela disse que tem uma tristeza profunda. Eu vou ler Gentian para vocês, porque eu até fiquei na dúvida entre Mustard e Gentian, tá? Os florais de Bach, né? Eu acho que eu falei sobre os sistemas, agora estou na dúvida. Aqui Ambrósia é Minas, vocês já sabem as abreviações, né? Cliff Rose do deserto, as outras são de Bach. Trumpet Vine da Califórnia, tá? Vou ler Gentian para vocês. O negócio não sai do meu olho. Gente, indicado para pessoas que se sentem facilmente desencorajadas, ficam deprimidas e desanimadas por causa da dúvida ou a falta de fé, pela melancolia, pelo ceticismo, pelo desapontamento. Para casos de depressão de origem conhecida,
por, por causa de um revés temporário, pela demora no andamento de algum projeto, pela negatividade que cria um sentimento de fracasso, e tudo isso é evidenciado por uma tristeza difusa e depressiva. Então, vejam bem, não coloco na questão da falta de fé, tá? Mas a melancolia, o desapontamento, a depressão de origem conhecida. Ela disse que quando pensa na perda da mãe vem uma tristeza profunda, né? E ela não consegue aceitar, vem junto aquela culpa e tal, enfim. Pela demora do andamento de algum projeto. Então, ela se sente frustrada pela demora da aceitação, a demora do entendimento dessa questão com a mãe e algumas outras demoras de projeto, porque daí também a gente junta com aquela questão que ela falou da procrastinação, né? Então ela também se frustra com relação a isso, se sente triste, não extremamente deprimida, mas traz um sentimento de frustração por ela não estar conseguindo divulgar o trabalho como gostaria, de estar procrastinando tudo isso. Então, pela demora desses projetos que ela sabe que tem que fazer, que ela quer fazer, mas ela não consegue, também gente atua aí. Pela negatividade que cria um sentimento de fracasso, então esse sentimento de fracasso com relação ao trabalho, com relação ao processo da mãe, com tudo isso, tá? E então, que é evidenciado por uma tristeza difusa e depressiva, tá? Por isso eu escolhi Gentian. Depois vocês leiam Mustard, que foi uma das que eu fiquei na dúvida, entre Gentian e Mustard, mas aí eu li as duas, eu sempre faço isso, por isso que eu disse para vocês, por isso que as minhas anotações os meus livros são cheios de anotações, capenga desse jeito, tem vários resumos, por isso que eu tô com as coisas tudo espalhadas aqui, ó, tá? Porque eu gosto de ler, mesmo que são flores que eu já conheço, que eu já sei de algumas frases que elas são chaves, né? Eu sempre gosto de ler. E também por isso que eu não entrego, é muito raro, tá? Eu faço isso às vezes, mas quando é necessário, é extremamente necessário, mas eu não entrego a fórmula no ato, assim, para a pessoa. E Joshua Tree, da Califórnia, para quem repete padrões familiares, né? Porque ela disse que a família foi uma família de escassez, a família dela de origem, né? Que o pai passou fome, né? E ele de certa forma passou isso para ela, né? Contava dessa questão dele ter passado fome e ela tem muito esse medo. Então, vejam bem, a atividade rotineira que ela faz, que traz maior peso para ela é o cozinhar, né? Justamente, e aí durante a consulta, se vocês não assistiram, vocês assistam, porque eu coloquei para ela, veja bem, justamente o medo que o teu pai te passou, que a gente entende que foi por amor, foi por proteção, né? Mas sim, ele te passou esse medo, tu aceitou também, porque ele podia ter falado e tu não aceitado, né? Ela aceitou, abraçou esse medo para ela, e é justamente quando ela está no ato de fazer o alimento que vai nutrir a família dela, ao invés de agradecer a bênção de poder estar, de poder ter esse tempo, de poder se dedicar à família, de poder se dedicar ao nutrir a família, ao compor esse alimento, ao ter aquele espaço de cozinhar com amor, ela não gosta. Ela se sente sobrecarregada. Talvez porque vem lá uma culpa inconsciente de que, puxa, meu pai passou fome e eu tô aqui fazendo comida para os meus filhos, né? Às vezes a gente tem isso, né? Com a honra, as leis sistêmicas, às vezes eu vou citando algumas coisas para vocês que eu estudo leis sistêmicas e constelação familiar também, né? Às vezes a honra é justamente isso. Eu honro meu pai que passou fome, então eu vou dar um jeito de passar fome ou de rechaçar o alimento, né? Então, para que isso não interfira de uma forma negativa com esse peso todo que ela está sentindo, para que esses padrões familiares que ela não repita esses padrões negativos familiares, que ela saiba escolher o que repetir da família, Joshua Tree fechou aqui a fórmula personalizada dela. Então, a parte, eu recomendei Exultate, tá? É Exultate Liquor o nome completo, tá? Mas, vou colocar aqui para vocês, mas eu coloquei assim porque a farmácia sempre sabe o que é, e eu até mandei para ela o link dos 3 frascos, porque eu entendo que precisam 3 frascos para tratamento completo com essa questão da queda de cabelo, tá? Exultate trabalha, esse vocês podem rever lá na aula de Flores Coringas, está mais descrito, né? Eu acho que eu li todos os FI florais, tem também na página dos Florais de Minas, né? Que eu acho que eu até passei o PDF para vocês, eu passo.
a descrição de todos os FI produtos, tá? Então, o Exultate trabalha questões de cabelo, unha, pele, né? Então, eu entendo que que seria adequado ela manter um tratamento mais continuado, afinal de contas, há 20 anos ela tem queda de cabelo. Então, o que eu coloquei? Aqui. Acrescentar no frasco da fórmula personalizada 40 gotas do Exultate, colocar o restante do Exultate num frasco em spray, acrescentar 40 ml de água. Eu fiz mais ou menos uma proporção, tá, gente? Porque eu pensei assim, por se ela botar num 100 ml de água, 100 ml de água para 60, porque o Exultate tem 60 ml, um pouquinho menos de 60, porque ela vai retirar ali 40 gotas, é muita água para pouco conservante. Então, para manter ali a questão do conservante, principalmente porque vai ser um frasco em spray, importante que mesmo o frasco em spray ela proteja da luz excessiva, para não fazer fungo, né? E aí eu recomendei, então, que ela faça essa diluição num frasco em spray e borrifa no cabelo 3 vezes ao dia, né? E aí ela me perguntou como esse borrifar, né? Abrindo e deixando que entre em contato com o couro cabeludo, né? 3 vezes ao dia. E fazer esse tratamento completo com os 3 frascos de Exultate e dar o retorno pra gente depois desse tratamento que é importante, tem que diminuir a queda de cabelo, tá? Acredito que por 20 anos ela já tenha consultado um médico, deixa eu interromper o compartilhamento aqui para voltar para vocês, que ela já tenha consultado um médico a respeito disso, mesmo assim, não sei se ela usa alguma coisa, na verdade eu até esqueci de perguntar, mas e isso talvez é uma coisa que quando a gente revê, a gente pode voltar e perguntar para o paciente, né? Mas como eu coloquei várias flores para ajudar nisso, tem que melhorar, né? Tem que estar. Se ela está tomando algum medicamento, o floral vai ajudar na absorção desse medicamento também, tá? Então, de novo, é sempre importante que vocês façam uma avaliação de cada sintoma e sentimento que está muito presente, uma nota de 0 a 10, né? Eu recomendo assim, ó. Por exemplo, peguem uma folhinha, escrevam aqui, sei lá, queda de cabelo, nota 10. Tristeza profunda, nota não sei o que, né? Aí fecha assim, grampeia, tá? E deixa só os sentimentos aqui. Isso aqui faz de conta que tá em branco, vamos fazer assim. Aí os sentimentos estão aqui e as outras notas estão aqui. Aí fecha, grampeia. Vocês vão ver no final do frasco, no final do tratamento floral, vocês vão ver esse sentimento e vão dar outra nota. Sejam honestas com vocês mesmos, porque é importante vocês tangibilizarem, metrificarem a melhora, tá? Coloquem a nota, depois abram e comparem e vejam, tá? Lilian, vou aguardar essa questão, principalmente da tristeza, né? E dessa queda de cabelo, que é algo que vem há bastante tempo, né? Essa queda de cabelo vem há bastante tempo te incomodando aí, tá bom? Um beijo grande e até daqui a pouco na aula de hoje.